Eu não admito que ninguém diga que a Inês fez a conta. Torturavam e nada fazia com que eu pegasse. Até o dia que eles perceberam, quando eles falavam da minha família, eles morriam. Eu vi os gritos de todo mundo que morreu ali e dela que não morreu. Essa geração é uma geração muito forte. Se eu morrer, como as forças de segurança do governo insistem em insinuar, quero esclarecer alguns fatos relacionados comigo desde 5 de maio de 71, quando fui presa pelos agentes governamentais. A Inês foi presa porque ela era uma comandante da luta armada para a par com Lamarca, era da direção da ZPR, Palmares, MR8, aquilo foi mudando de nome. Ela era uma guerrilheira importantíssima da luta armada. O que consta é que aquele seria o último ponto era como a gente chamava os encontros políticos clandestinos, né? Que aquele seria o último ponto dela, que ela ia largar a luta armada. Então ela foi presa em São Paulo pelo Fleury, que eu não preciso dizer quem é, né? O mega torturador. E ela viu que ela não ia aguentar. Ela não ia aguentar. Ela ficou, acho que menos de 24 horas, e inventou um ponto no Rio de Janeiro, no Meier, não tinha ponto nenhum. Eles ficaram para trás, ela ficou na beira da... Quando passou um ônibus, ela, vlups, se jogou debaixo de um ônibus. Ela se jogou na frente de um ônibus, foi arrastada pelo ônibus, não morreu, foi levada para um hospital do Exército. E lá, desde o momento que ela foi presa, ela começou a denunciar que ela era uma presa política, deram um outro nome que não era o nome dela real. E ainda assim, os médicos, né, também, de acordo com a conjuntura, também estavam um pouco limitados, né, do que poderiam ou não fazer. Ela tinha que ficar internada, se não me engano, 5 dias. No terceiro dia, ela foi pega e foi trazida para a cidade de Petrópolis. De 5 de maio a 11 de agosto de 71, estive incomunicável, proibida de manter contato com familiares ou advogados, e sem que se desse ciência de minha prisão à justiça. Fui conduzida para uma casa que, com o decorrer do tempo, descobri situar-se em Petrópolis. A Inês é um desses casos assim, muito raros, né? A gente só sabe do funcionamento da casa por causa da memória incrível que ela teve, né? E aí, assim, inicialmente foi ela que denunciou, mas eu acho que tem algumas questões, né, que ela fala no relato dela, que ela sabia que ela tinha sido presa no Rio de Janeiro. Pela altitude e pela quantidade de curvas, ela imaginava que era na região serrana. Ela foi presa, se não me engano, em abril, então um período que já estava frio em Petrópolis, né? Na década de 70, bem mais frio do que atualmente. E aí ela percebeu que deveria estar na região serrana, pelo tempo, né? Claro, ela estava vendada, não conseguiu ver, pelo frio que estava, e pelas curvas, né, da subida da serra. Agora eu vou te contar uma coisa, talvez você não saiba. Um dia ela está deitada lá no chão, toca o telefone, um dos torturadores atende. Possivelmente, na época se atendia assim, Petrópolis, 93, 45, 22. Ela fingiu que estava dormindo. Ouviu o número, muda, passaram-se quase 9 anos. Eu ia muito Bangu vê-la. Aí eu encontrei com o Antônio Henrique Lago, que é o filho mais velho do Mário Lago. Contei com ele várias vezes, entrando e saindo lá de Bangu. Não sabia para que era. Ela chamou o Laguinho, que ela não conhecia, e encarregou de conseguir o catálogo de 71 de Petrópolis. Ele batalhou, acho que conseguiu ou no Arquivo Nacional ou na Biblioteca Nacional, de 71.
Ela deu o número para ele, ele leu número por número, mais da metade do catálogo, até chegar neste número. Vocês são muito garotos, vocês não pegaram essa época do catálogo de assinantes. Era um catálogo desse tamanho, então você tinha no meio o número do telefone, à esquerda o nome do dono, à direita o endereço. Lago chegou nesse endereço, isso sem ninguém saber, ele e ela combinados. Subiu, localizou a casa. Quando ela saiu da cadeia, 81, daquele vídeo que está na internet. Seu Mário, eu conheço o senhor de 1971. Eu estive aqui na sua casa, aqui no número 120. Está se lembrado de mim? Não está. Faça lembrar. Você reconhece ele, Inês? Reconheço. Reconheço, sim. Reconhece ele? Reconheço. Ele mudou alguma coisa? Não, mudou nada. A casa ela pertencia a um empresário chamado Mário Loders e, na verdade, a casa principal fica no final da rua e essa casa que foi cedida para o Exército era a garagem da casa dele. E aí o Exército solicitou, né, que essa casa fosse emprestada para eles e o proprietário cedeu. E a própria Inês conta que o proprietário ele sabia das coisas que aconteciam porque ele frequentava a casa, ele levava bala e oferecia para ela. Então, ele, nas entrevistas dele, ele comenta que ele não sabia o que acontecia, que ele não ouvia nada e tal, mas a Inês relata que ele frequentava a casa. Ela chegou a confrontar ele. Chegou a encontrar ele lá e perguntar se ele reconhecia ela. E ele reconheceu. Este indivíduo, a quem os agentes chamavam Mário, visitava o local e mantinha relações cordiais com os seus moradores. Embora ele não participe pessoalmente das atividades e das atrocidades cometidas naquele local, tem delas pleno conhecimento. O Ricardo Loders, que era o pai do Mário Loders, ele era membro do MAC, né, o Movimento Anticomunista. Ele era amigo do Malhães, que foi o responsável pela Casa da Morte. Então, assim, não é aleatório, né? Foi descoberto por estudantes de direito aqui. A Casa da Morte, o pai do alemão que emprestou para o Exército, ali, a Casa da Morte foi um centro nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, não é que eu estou dizendo, tá? Oficialmente. O cara foi preso, entendeu? E ficou por isso mesmo. 40 anos depois, 30 anos depois, ele emprestou a casa para ser um centro de tortura clandestino. O Mário Loders, ele recebeu uma mala de dinheiro. Então, assim, tem a questão financeira, tem a questão ideológica, tem várias questões que eu acho que fazem... Eu não sei também até que ponto um pouco de sadismo, né? Aquela casa era uma casa do filho da mãe, para não dizer da P, alemão, nazista, fascista, tanto que ele não duvidou em emprestar. Quem foi pedir a casa foi um interventor de Petrópolis, Aires da Mota. Ele conta tudo isso. Foi lá, pediu para emprestar, não sei o que, na época. O Caxambu não tinha nada, era só aquela casa, no terreno tinha outra casa onde o alemão morava com a irmã. Então eles ouviram absolutamente tudo, ele não pode dizer que não sabia. Entendeu? Não tem como não saber. Foram atrás dele porque sabiam que ali era um lugar bacana, isolado, de um filho da puta fascista, já tinha sido um centro nazista ali, 30 e poucos anos antes, do pai dele. A escolha da casa para ser centro de tortura aconteceu primeiro porque Petrópolis ficava numa centralidade entre Minas, Rio e São Paulo, que foram as 3 cidades principais do golpe. Então, era um ponto estratégico da reunião de generais do Exército. Essas reuniões já aconteciam antes do golpe aqui na cidade. Então, quando aconteceu o golpe, Petrópolis já tinha essa facilitação para eles, né? Era um ponto muito central. E aí, além disso, a Casa da Morte ficava localizada num lugar super ermo, muito próximo do Rio, que era onde era o doicode anteriormente, antes de ser passado para cá para ser um centro clandestino. E era fácil acesso
porém muito ermo, né? A rua onde ela está localizada só tinha essa casa, não tinha outras casas, então não tinha problema de vizinhos, com barulho, com circulação de veículos estranhos ali, né? A retirada dos corpos, enfim. Então, aquela casa era estratégica por isso. Esbofetaram-me e deram-me pancadas na cabeça. Colocavam-me completamente nua, de madrugada, no cimento molhado, quando a temperatura estava baixíssima. Fui várias vezes espancada e levava choques elétricos. Dr. Roberto me disse que eles não queriam mais informação alguma. Estavam praticando o mais puro sadismo, porque eu já fora condenada à morte por ele. Dr. Roberto decidira que ela seria a mais lenta e cruel possível. Gente, uma pessoa deitada no chão, de calcinha ou nua, em Petrópolis, de maio a agosto, inverno, sendo torturada 24 horas por dia, choque elétrico, é curra, é porrada, é tudo. 96 dias. Na Comissão da Verdade a gente viu, eram religiosos que foram presos e torturados, eram pessoas pobres, eram pessoas negras, eram pessoas que muitas vezes também poderiam não ter nada a ver, mas poderiam ser confundidos e até ser presos. Era uma coisa tão louca, isso foi até Inês que conversei com ela. Falei, Inês, quando os caras saíam daqui, o que acontecia? Márcia, eles botavam o paletó, que estava na cadeira, saíam e iam para casa almoçar com os filhos e com a mulher. Era uma casa que era voltada para a morte. A Inês foi a única pessoa que saiu viva daquela casa. Fredi Perdigão era um militar daqueles ligados à ditadura, assim, nojento. Ele esteve aqui, com ela, isso ela me contou. Ele disse o seguinte, você não serve mais nada pra gente, porque você não teve nada para contar, e se tiver para contar agora não interessa, que já passou o tempo das pessoas se esconderem. Mas como eu detesto terrorista, você vai ficar torturado aqui até morrer. Tá bom? Então, teve um dia, depois de tudo que ela tinha passado, eles chegaram, encostaram um revólver assim, nela. Ela se agarrou nas pernas do cara e pediu para não morrer. Na prisão, tentei o suicídio para escapar das perversidades de meus carcereiros e para fugir das ameaças de morte lenta e de violência contra meus parentes. Ela foi primeiramente torturada pelo Fleury, que é um carrasco da ditadura, que foi responsável por inúmeras mortes, fez com que um frei cometesse suicídio, né? Isso aí que é um pecado maior, né? Atentar contra a própria vida. Eles entram, né, dentro da cabeça. O psicológico dela é muito forte. Eu acho que o que ela tentou se matar foi isso, assim, primeiramente para sair da situação da tortura, né? Isso na primeira vez, quando ela tentou o suicídio lá em Madureira. Para ter forças, porque assim, a gente não consegue imaginar, eu penso, né, trabalhando com isso há muito tempo, eu não consigo imaginar o quanto deve ser difícil você, sob tortura, não falar alguma coisa, né? Porque vão te provocando, né? Todas foram mortas sob tortura, esquartejadas, incineradas e levadas para usinas em Campos. Fala-se até de uma usina do Açúcar União, aquele que adoça o cafezinho. Se você pegar um livro chamado Memórias de uma Guerra Suja, é de um delegado, eu te mando o nome dele. Ele conta corpos que ele veio buscar aqui. Esquartejado dentro de um saco preto, levado para Campos para ser incinerado. Não sou eu que estou dizendo. Tá registrado. Fui forçada a assinar papéis em branco e escrever declarações ditadas por eles sobre a minha situação, desde o momento da minha prisão. Forçaram-me a assinar um contrato de trabalho em que me comprometia a colaborar com os órgãos de segurança em troca da minha liberdade e de dinheiro. Fizeram-me acusar minha irmã, que nunca se envolveu em atividades políticas, como muito bem sabem os próprios órgãos de segurança. Obrigaram-me também a gravar um tape em que me declaro agente remunerada do governo e filmaram-me contando notas de 10 cruzeiros. Não houve acordo. Ela enganou para poder sair viva. Ela sai da casa,
engana os caras, ela é deixada na casa da irmã Geralda, em Belo Horizonte, pesando 32 quilos, a ponto do cachorro da família não a reconhecer. Ali vai para o Pinel, interna não sei aonde, até a gente conseguir oficializar a prisão dela, que era a única maneira da gente garantir a sobrevivência dela. Enquanto ela não foi oficialmente presa, a gente não sabia realmente o que podia acontecer. Assim, a justiça a gente não pode trazer à tona, né? A gente não pôde trazer a punição, a responsabilização desses agentes da repressão. Mas a gente pôde trazer um pouco de justiça à memória de uma pessoa que lutava por um país justo, por um país igualitário, por democracia. A nossa obrigação como jornalistas, especialmente, é nunca faltar com a verdade, qualquer que seja a consequência, tá? Muitos jornalistas abriram o bico durante a ditadura e foram punidos, foram torturados, foram mortos. E faz parte da carreira num país feito nosso. Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Mas enquanto eu tiver, não vai ser de boca fechada. Quem pode decidir o que vai ser lembrado e o que vai ser esquecido está num local de poder diferenciado de quem sofreu com aquilo que aconteceu. Então, reconhecer é também dar poder a essas memórias. A filosofia africana que fala um pouquinho, o fruto não cai muito longe da árvore. Sabe, busca a tua raiz, busca saber de onde você vem, sabe? A gente tem um hábito, né, essa cultura de silenciar, e é extremamente necessário a gente conhecer, para a gente não reproduzir. A gente tem um histórico de muita violência na nossa história, né, do Brasil, né, história de morte, de estupro. E se a gente não reconhecer isso, a gente acaba reproduzindo. E aí, quando a gente vai ver, a gente está com o discurso do opressor. Se eu morrer, essas pessoas divulgarão o documento no país e no exterior, para que um dia se esclareçam fatos obscuros e se registre na história do Brasil os nomes e as patentes dos torturadores que se escondem sob a proteção do governo.